Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1. Assim está escrito: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O escritor advertindo sobre o cuidado que se deve ter com relação aos embaraços e ao pecado que procura assediar as pessoas e então tirar delas o melhor que elas podem desfrutar. O pecado, nós entendemos que ele tem se tornado uma barreira ao lado humano intransponível entre Deus e o homem. O profeta Isaías, no capítulo 59, deixou registrado: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, quando nós observamos isto, a palavra diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por isso que todos morreram. E ao pecarem, os homens foram destituídos da glória de Deus. O pecado, então, tem o seu salário, que é a morte. Mas uma vez que a pessoa vem a Cristo e é liberto por ele, a Escritura afirma que o pecado não terá domínio sobre vós. Então, se outrora éramos oferecidos como instrumentos de iniquidade para a prática do pecado, em Cristo somos apresentados como instrumentos de justiça para a prática da justiça. Mas o que vamos atentar hoje é o cuidado com o pecado que tão de perto nos rodeia. O escritor aos Hebreus deixou claro: e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele fica em volta, procurando uma oportunidade. O pecado, ele age à semelhança de um ladrão. Ele chega e vai se aproximando e fica por ali, rodeando para lá, para cá, sem que ninguém perceba qual é a intenção dele. E quando ele encontra uma oportunidade, ele dá o bote, e quando a pessoa dá por si, já foi vencido, perdeu muitas coisas. O próprio Jesus disse que o ladrão, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Esta é, na verdade, a ação do pecado. Ele age como um ladrão neste sentido. Ele vem para matar, roubar, matar e destruir. Então, o que é que o pecado rouba das pessoas? O que é que ele procura tirar? Nós encontramos que a Escritura afirma que o mundo jaz no maligno e que o pecado impera na vida humana. Para isto foi necessário que Jesus viesse a este mundo, assumir o lugar da humanidade, cumprindo o propósito de Deus, porque ninguém teria como resolver o problema do pecado da vida humana. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O escritor aos Romanos deixou registrado que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Então, por conta deste pecado que destruiu, degenerou, que ele rouba, que ele mata, que ele destrói a vida humana, assim também, a partir do momento em que nós somos alcançados por Jesus, libertos por ele, nós ainda vivemos neste mundo, por um tempo, até que o Senhor venha nos buscar. E
a advertência é que nós precisamos ter cuidado, não dar lugar ao pecado, para que ele se torne senhor da nossa vida e nós sejamos, então, escravos do pecado. Olha o que o escritor aos Hebreus deixou registrado. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele fica rodeando, procurando achar um espaço, uma oportunidade. E quando ele encontra, ele faz o que lhe é próprio. Ele vai roubar algo precioso das pessoas, algo de valor. Veja que o ladrão, ele não veio para levar coisas insignificantes, que não têm nenhum valor. Ele vai procurar o que para ele é de mais valioso. O pecado é assim também. Então nós vamos atentar para alguns pontos do que é que o pecado rouba de cada um de nós, se não tivermos cuidado. Por isso, a advertência. Não é sem razão que o escritor aos Hebreus deixou registrado. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Por quê? Porque o pecado é um ladrão. Então, começamos dizendo que o pecado rouba a paz. A especialidade dele é roubar a paz das pessoas. O pecado não satisfaz com as pessoas vivendo e desfrutando de paz, mas o desejo dele é que ele então destrua a paz entre as pessoas. Então o pecado rouba a paz. O ladrão rouba pertences, mas o pecado, à semelhança de um ladrão, ele vai roubar a paz. O que é a paz para o ser humano? É algo valioso na sua vida. O próprio Jesus, quando disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize. Então, esta paz é que o pecado, como um ladrão, ele procura roubar das pessoas. E roubando a paz, elas passam a viver perturbadas, aflitas, amedrontadas e inseguras. Então veja quão ruim é o pecado quando ele encontra espaço na vida da pessoa. E ele fica rodeando, ele fica procurando oportunidades. Mas também o pecado rouba a comunhão com Deus. O que foi que aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Como era o dia de Adão e Eva na presença de Deus? Na inocência, na fidelidade, no amor, a presença de Deus, a alegria, e tudo aquilo era um céu na terra. Até o momento em que o adversário enganou a Eva, e Eva com Adão desobedeceram a Deus, e ao desobedecer cometeram iniquidade. E o pecado passou a ser senhor sobre a vida deles. O que eles perderam? Em primeiro lugar, perderam a comunhão com Deus. Aquela comunhão que todas as tardes, pela viração do dia, Deus se apresentava para estar com o homem, no primeiro momento, após a desobediência, Deus apresenta-se e chama: Adão, onde estás? O que ele fez? Ele foi se esconder. Por quê? Não tinha mais comunhão com Deus. Não tinha paz. Estava perturbado. E de tanto insistir, ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo e escondi-me porque estava nu. Então veja o que foi que aconteceu com Adão. Ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a paz que tinha com Deus. E quem roubou? O pecado, quando se assenhoreou da vida humana e tornou um escravo. E não somente isso, mas ele perdeu também a dignidade humana. Nós observamos praticamente nos nossos dias a que situação o ser humano se expõe, de que maneira ele se deixa levar no seu estado de pecado. As pessoas perdem a dignidade humana.
e parecem que viraram monstros, bichos. Tem sido assim. É pena, dá dó de ver alguém que é criado, semelhança, imagem de Deus, viver numa situação como esta. Mas o que é que faz isso? É o pecado. O pecado rouba das pessoas a dignidade. As pessoas tornam-se indignos. Por quê? Porque o pecado está rodeando, está em volta, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade. E quando ele encontra, ele lança suas garras e as pessoas não têm como se libertar. Então veja o que é que acontece. Em quarto lugar, o pecado, uma vez que roubou das pessoas a paz, roubou a comunhão com Deus, roubou a dignidade humana, rouba também a liberdade que as pessoas tinham, ele rouba. É por esta razão que quando Jesus veio, ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que libertar? Porque as pessoas tornaram-se escravizadas por conta do pecado. O pecado escraviza as pessoas e rouba delas a liberdade. Elas ficam sem nenhuma liberdade. E o ser humano sem liberdade, ele está em uma situação muito perigosa. Mas não é só isto que o pecado rouba. Ele rouba também a vida. Veja que a consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Deus criou o homem para a vida. Vida eterna, vida espiritual, vida física. Quando entrou o pecado e assediou o homem e a mulher, ele morreu eternamente, ele perdeu a vida eterna, ele perdeu a vida espiritual e a vida física dele passou a ser limitada e a conviver agora com a morte. E o que diz a Bíblia? Que a morte será o último inimigo a ser vencido. O que é morte? É a consequência do pecado. Então, o pecado rouba a vida. As pessoas morrem no seu estado de pecado. Quando Jesus veio, nós estávamos mortos em delitos e pecados. O pecado trouxe-nos a morte espiritual. Jesus trouxe a vida espiritual. Mas ele rouba também a glória de Deus que se manifestava na vida do homem. Porque diz a Escritura, todos pecaram e destituídos foram do quê? Da glória de Deus. A glória de Deus, que era para resplandecer no ser humano, foi roubada por conta do pecado que tão de perto nos rodeia. Então o pecado só rouba as coisas boas e necessárias da vida humana. Ele rouba a paz, ele rouba a comunhão com Deus, ele rouba a dignidade humana, ele rouba a liberdade, ele rouba a vida, ele rouba a glória e ele rouba o céu, a promessa do céu, da presença de Deus. O pecado rouba das pessoas a esperança do céu. E elas acham que devem ficar aqui nesta terra. Então, o que é que nós precisamos fazer com relação à orientação do escritor aos Hebreus, quando ele deixou registrado o seguinte, que nós acabamos de ler dizendo: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixemos o embaraço e o pecado que nos rodeia, que procura nos assediar. Ele vem para roubar. E nós precisamos estar vigilantes, cuidadosos e atentos para não abrir brecha
ao pecado na nossa vida. Porque senão, ele rouba a paz, ele rouba a comunhão com Deus, ele rouba a dignidade humana, ele rouba a liberdade, ele rouba a vida, ele rouba a glória, ele rouba o céu. E tudo isso são promessas de Deus para a nossa vida. Então, nós não estamos mais debaixo do poderio do pecado. Jesus nos libertou do pecado e agora vivemos para Deus. Mas o pecado não se dá por vencido. Ele fica em roda, ele fica assediando, procurando um caminho. Tenha cuidado, tenha discernimento, não se deixe levar. O pecado é cruel, ele rouba tudo o que pode encontrar de Deus na vida humana quando ele encontra espaço. Mas que sejamos libertos por Jesus, desfrutando a liberdade que ele nos garantiu através do seu sacrifício, glorificando a Deus, mantendo a paz, a comunhão, a dignidade, a liberdade, a vida, a glória e o céu que nos foi prometido pelo Senhor nosso Deus. Pensa, reflita, não se deixe levar, não se engane com o pecado. Ele é cruel, ele é a semelhança de um ladrão. Cuidado, cuidado, cuidado. Reflita sobre este ponto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.